Já fez de tudo e a ferida não cicatriza? Está utilizando a cobertura com antimicrobiano, está fazendo a limpeza certa, mas essa ferida simplesmente estagnou, ela parou de evoluir? Então deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar lidando com um inimigo invisível chamado biofilme. Hoje, pelas literaturas científicas mais recentes, nós já sabemos que o biofilme ele está presente de 80 a 100% presente nas feridas de difícil cicatrização. E ele é o principal vilão do processo de cicatrização. Então você, profissional da enfermagem que está aqui buscando conhecimento, você precisa saber avaliar quando ele está presente. E é exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo nos próximos minutos. Então aqui você vai entender melhor o que é o biofilme, como ele se forma no leito da ferida e, é claro, eu vou te ensinar a avaliar as características do biofilme. Maravilha? Vamos nessa? Então vamos lá para começar. Afinal de contas, o que é o biofilme? Eu vou ler a definição científica exatamente aqui com você de forma literal e logo na sequência eu te trago uma explicação, tá? Então vamos lá. O biofilme, ele é uma comunidade estruturada de micro-organismos ligados a uma superfície. E essa comunidade estruturada de micro-organismos está envolvida em uma matriz. E essa matriz é chamada de substância polimérica extracelular. Pera lá, deixa eu simplificar aqui esse negócio, simplificar a sua vida. Tá, então o que é o biofilme? Carla Cavazzana, definição. Eu costumo dizer que o biofilme nada mais é do que micro-organismos, especialmente as bactérias que estão protegidas dentro de uma capa protetora. Isso é o biofilme, tá? Então, em outras palavras, biofilme é quando esses micro-organismos, eles se multiplicam ali no leito da ferida, eles se unem formando microcolônias e como mecanismo de defesa, como mecanismo de proteção, eles formam então essa matriz extracelular, essa capa protetora chamada substância polimérica extracelular. Maravilha? E aí, afinal de contas, né, como que o biofilme ele se forma ali no leito da ferida? Acompanha comigo nessa imagem que vai ficar muito claro para você entender. Então, inicialmente, as bactérias estão ali no leito na sua forma planctônica. O que significa isso? Quando as bactérias, né, esses micro-organismos, eles estão soltos, eles são células individualizadas. Aqui ainda é reversível, mas se a gente não tira essas bactérias, esses micro-organismos ali do leito da ferida, na sua forma planctônica, o que vai acontecer? Essas bactérias elas vão aderir no leito da ferida. E aqui vem a fase já irreversível. Por quê? Depois que elas fazem essa adesão, essas bactérias elas começam a se multiplicar no leito da ferida, formando então essas microcolônias. E aí, essas bactérias, esses micro-organismos, eles vão então sintetizar a substância polimérica extracelular, formando essa matriz extracelular, que é a capa protetora. Aqui nós temos a formação do biofilme maduro presente no leito da ferida. E não bastasse isso, esse biofilme ele tem a capacidade de replicação. Melhor dizendo, ele tem a capacidade de se reformular no leito da ferida. Então, muito aqui entre aspas, muito entre muitas aspas mesmo, né? Pedaços entre aspas desse biofilme se solta e ele vai para uma outra região ali, para um outro canto dessa ferida e ele vai começar esse ciclo novamente de reformação do biofilme, tá? Então esse biofilme de fato ele tem um poder, se assim eu posso dizer, de se reformular muito rapidamente no leito da ferida. Maravilha? E aí, aqui nessa imagem, essa imagem ela é muito interessante porque nós temos justamente uma imagem microscópica do biofilme. Inclusive, pessoa maravilhosa, para que ficar muito claro, o biofilme ele é essa estrutura microscópica. Afinal de contas, ele é formado por bactérias, micro-organismos e por essa matriz extracelular,
que é o que mostra exatamente nessa imagem. Então essas esferas, aqui sinalizado com a seta, essas esferas são os micro-organismos, né? Aqui a gente tem o Staphylococcus. E em volta dessas esferas, que são as bactérias, a gente tem então essa matriz polimérica extracelular. Maravilha? Muito bem, entendemos o que é o biofilme, entendemos como que ele se forma no leito da ferida. Agora sim, vamos o quê? Aprender a avaliar o biofilme. E afinal de contas, podemos ou não podemos ver o biofilme no leito da ferida? A pergunta que não quer calar. E antes de eu te responder essa pergunta, faz o seguinte, ó, já curte esse vídeo, já deixa aqui o seu joinha para o YouTube entregar esse conhecimento, esse vídeo para mais profissionais de enfermagem. E também, se você ainda não me segue, já começa a me seguir aqui no canal, porque a gente libera vídeos todos os dias. Então, se você quer aprender sobre tratamento de feridas, sobre como começar a empreender nessa área, já começa se inscreve aqui nesse canal, porque tem conteúdo para você aqui toda semana. Maravilha? Então vamos lá, agora sim. E aí? A gente pode ou não pode ver o biofilme no leito da ferida? E olha, aqui talvez seja só um ajuste de fala. Por quê? A gente acabou de aprender o que é o biofilme, né? Que é essa comunidade estruturada de micro-organismos que estão envolvidos numa matriz extracelular. Ou seja, o biofilme, ele é uma estrutura microscópica. Isso significa o quê? Que a olho nu, diretamente, eu não consigo ver o biofilme. Porém, entretanto, todavia, eu consigo o quê? Avaliar quais são as características desse biofilme. Eu consigo visualizar a olho nu, observar a olho nu as suas características, os seus sinais clínicos. Maravilha? Inclusive, essa informação que eu estou te trazendo é a informação que está lá no consenso de 2022, que fala exatamente isso. Olha, o biofilme ele não pode ser visualizado diretamente na ferida, porém, nós podemos o quê? Fazer a observação das suas características no leito da ferida. Dito isso, a pergunta é, então, quais são essas características? Quais são os sinais clínicos do biofilme? Bora lá? Bora aprender? São essas daqui que eu vou listar junto com você e logo na sequência vou te trazer também fotos para ficar mais didático e mais prático para você aplicar aí nos seus atendimentos, tá? Então o biofilme, ele se apresenta no leito da ferida como uma substância viscosa, espessa, um material gelatinoso. Esse material gelatinoso, ele tem ali essa coloração amarelada e esverdeada, tá? Então, fazendo aqui uma comparação para a gente entender, o biofilme é como se fosse um limo que se forma ali no leito da ferida. Essa substância viscosa, espessa, de coloração amarelada e esverdeada. E você quer ver uma característica que não vai te deixar com mais dúvidas? Esse material gelatinoso que é o biofilme, você vai lá, você faz uma remoção mecânica desse material gelatinoso. E dentro de 24, no máximo 48 horas, esse material gelatinoso ele se forma novamente ali no leito da ferida. Isso também é uma característica muito específica do biofilme, porque lembra que ele tem alto poder de reformulação e essa reformulação ela pode acontecer de 24 até 48 horas. Já se pegou numa situação de foi lá, fez a limpeza rigorosa, limpeza mecânica, removeu esse biofilme de forma mecânica, colocou a cobertura certa, vai trocar a cobertura daqui 2 dias, tira a cobertura, pumba, ó o danado do biofilme, ó essa substância espessa ali de novo no leito da ferida. Isso é um indicativo da presença do biofilme. Maravilha? Agora, para ficar o negócio prático, vamos passar por algumas feridas? Olha só essa ferida, pessoa maravilhosa. Essa ferida, ela está cheia de biofilme, tá? Então, olha só, observe aqui as características, ó. Essa substância viscosa, espessa, amarelada, isso tudo é biofilme. Quer outro exemplo? Olha esse exemplo aqui, principalmente aqui, ó, nessa parte inferior da ferida, tá? Isso aqui não é esfacelo, isso daqui não é esfacelo, isso é biofilme. Quer ver outras características?
Ah, olha só, úlcera venosa é muito comum ter a presença do biofilme, tá? Então perceba, todas essas características que eu acabei de te descrever, esse material gelatinoso, espesso, de coloração amarelada e esverdeada, é o que está presente nessas duas úlceras venosas. Biofilme. Aqui também, olha só, olha essa foto aqui da esquerda, tem todas as características do biofilme. Inclusive esse paciente, eu cicatrizei essa ferida, ele tinha essa lesão há 37 anos. Aqui também, ó, outras feridas com a característica do biofilme. E olha só, uma coisa aqui que eu vou te explicar agora que ninguém te explica. E eu me arrisco a dizer que talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre isso. Porque o que a gente viu até agora nesse vídeo foram os sinais clínicos do biofilme. Alguns autores também chamam isso de sinais diretos da presença do biofilme. Em outras palavras, são aquelas características que eu consigo observar a olho nu. Só que existem também os sinais indiretos da presença do biofilme. E quais são esses sinais indiretos? Então, todos esses daqui que eu vou te apresentar. Primeiro, falha no tratamento. Foi o que eu disse lá no começo. Você até está utilizando a cobertura certa, até está utilizando uma cobertura que tem um agente antimicrobiano na composição, mas essa ferida não evolui, não apresenta sinais de melhora. Um primeiro sinal indireto, né? Um primeiro indicador indireto da presença do biofilme. Outra coisa, atraso no processo de cicatrização, essa ferida não evolui. Outro indicador indireto, ciclos repetidos de infecção da ferida. Vai lá, tratou a ferida, tratou essa infecção, infecta de novo, tratou a infecção, infecta de novo. Então, ciclos recorrentes de infecção é um indicador indireto. Presença do tecido de granulação friável, aquele tecido que sangra espontaneamente, aquele tecido de granulação que está opaco. Isso é sinal indireto da presença do biofilme. Aumento da quantidade de exudato e, por fim, a presença da hipergranulação. Também é um indicador indireto da presença do biofilme. Tá? Então, que fique claro aqui para nós. Está avaliando a ferida. Além dos sinais clínicos diretos da presença do biofilme, que eu acabei de te apresentar, você também precisa observar, avaliar esses indicadores indiretos da presença do biofilme. E para fechar o processo de avaliação da ferida, tá faltando quem? Avaliar a infecção. Porque você já aprendeu a avaliar o leito, acabou de aprender a avaliar o biofilme, já aprendeu a avaliar as bordas, já aprendeu a avaliar o exudato, que são os vídeos que estão aqui no canal. Falta avaliar quem? A infecção, os sinais clínicos de infecção. E é isso que você vai ver no próximo vídeo e eu te vejo lá então. Vai lá assistir.